Então, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais este webinar da Direção-Geral de Educação, promovido pela Direção de Serviços de Projetos Educativos, desta mesma Direção-Geral de Educação. Enfim, já é um ritual, quase um hábito, estes webinars de final de tarde que mantemos em função, enfim, da procura que têm tido, das referências que vamos recebendo por esse país fora em relação aos nossos webinars, e, essencialmente, porque todos estes webinars se revelam e repercutem como recurso que fica no sentido de as escolas poderem, na medida das suas possibilidades, na medida do seu interesse e na medida das expectativas essenciais dos seus alunos, poderem utilizá-los em diferentes momentos, sobre diferentes pontos de vista, utilizando o webinar na sua globalidade ou aproveitando as diferentes fases do mesmo, independentemente de quem são os oradores que usam da palavra em todos eles. Nota prévia para um agradecimento de seguida, primeiro à minha equipa, à Teresa André, à Elsa Mota, à Joana Batista e ao Rui Lima, que está aqui no controle técnico de toda a emissão, e depois uma palavra de muito apreço e uma saudação muito grande ao Alain Arial, que é diretor-geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa, e à Rosa Pita, que é vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Serão os nossos dois conferencistas de hoje que procurarão falar de um recurso digital interativo denominado Utentes Vulneráveis na Estrada. Este webinar chamado Segurança Rodoviária, Micromobilidade na Estrada enquanto recurso educativo, insere-se, como eu disse inicialmente, naquele grupo de webinars que temos vindo a desenvolver e que procura ir abordando diferentes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Cada uma das escolas tem o seu projeto educativo, cada uma dessas mesmas escolas acaba por ter também aquilo que é a sua referência em relação à Estratégia de Educação para a Cidadania na escola, e isso acaba por fazer muitas vezes toda a diferença. Nós não trabalhamos unicamente os domínios da segurança rodoviária, se não conseguimos falar aqui do domínio do risco, se não conseguimos falar aqui do domínio do desenvolvimento sustentável, se não conseguirmos falar de outros domínios que têm muito que ver com todo este processo que se constrói nesta perspectiva de segurança rodoviária. Temos os nossos referenciais, que são do vosso conhecimento, estão publicados na nossa página, não são documentos prescritivos, são essencialmente documentos de suporte, documentos de auxílio, documentos que podem ser utilizados se, só se e quando o docente entender, na perspectiva da sua utilização como pedagogicamente mais correto, em função daquilo que é a realidade da sua escola, da sua comunidade, enfim, diria que daquela comunidade mais alargada que está à nossa volta. Estas questões, todas elas ligadas à cidadania e desenvolvimento, enquanto currículo obrigatório no 5º ou 9º ano de escolaridade e na educação pré-escolar, no primeiro ciclo e no ensino secundário, de forma transversal, tem que ter aqui um peso grande naquilo que é a dinâmica que os próprios alunos entendem e subentendem, deixa-me dizer assim, pelos diferentes temas e a forma como se sentem ou não envolvidos por eles. E, portanto, a perspectiva é que possamos envolver os alunos também nestas matérias, também no estudo das matérias, e que deixemos de ser nós os grandes conferencistas para que passem a ser os alunos os protagonistas essenciais de uma mudança que se quer cada vez mais efetiva nas práticas das idas, nomeadamente para as escolas, e depois naquilo que é o nosso cotidiano, quando acabamos por usar velocípedes ou de 2 rodas. Ou não, e agora com as trotinetes é outra realidade. E, portanto, temos aqui que perceber até que ponto a transformação que nós tentamos fazer nas escolas acaba por ter impacto naquilo que é a comunidade pequena, naquela comunidade mais junto da escola, mas também naquela comunidade mais alargada, que pode ir à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia, à GNR, à PSP, enfim, a toda uma série de agentes que estão aqui envolvidos. É esta cidadania e desenvolvimento, entendendo-se o desenvolvimento como desenvolvimento pessoal e social por um lado, mas muito na linha deste recurso, no desenvolvimento sustentável, enquanto parceiro claro de todos os ODS
em que nos conseguimos alicerçar para que criemos uma sociedade que seja mais sustentada ela própria e que, por isso, consiga ter da parte dos mais jovens um apreço ainda maior. Portanto, este é o desafio, este é mais um recurso, utentes vulneráveis na estrada. Vamos ouvir Alan Arial e Rosa Pita para nos falarem deste recurso e tentaremos depois, na medida do possível, o recurso ficará disponível também na página da DGE, assim como todo este webinar, que o possam todos vós utilizar quando entenderem e se entenderem nas vossas salas de aulas. Portanto, por mim, era esta palavra de apreço que gostava de deixar também à minha equipa e, Teresa, a continuidade é contigo. Para todos, um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigada, Dr. José Carlos. Passamos então agora a palavra ao Dr. Alan Arial, que é Diretor-Geral da Prevenção Rodoviária, mas dentro também das suas funções, ele é consultor para o desenvolvimento de diversos programas, projetos e planos de segurança rodoviária, é auditor da Prevenção Rodoviária Internacional, é gestor de programas e projetos internacionais e nacionais na área da segurança rodoviária. Já há 2 anos nós tivemos aqui a apresentação do projeto LEARN, que também é uma mais-valia e tem uma diversidade de recursos também disponíveis para acederem no espaço da segurança rodoviária, na cidadania, dentro do site da DGE. E seguidamente passaremos à doutora Rosa Pita, mas agora o doutor Alain vai fazer o enquadramento do trabalho desenvolvido pela PRP, que é uma associação uh, sem fins lucrativos, não é? E que já tem cerca de 59 anos, quase 60, e que tem uma experiência e tem feito um trabalho muito aprofundado em termos de educação rodoviária, e por isso é com todo o gosto essa palavra. Doutora, muito obrigado. Boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença no dia de hoje. Também um agradecimento especial ao Dr. José Carlos pelas amáveis palavras que preferiu no início, à doutora Teresa Leandro e à restante equipa também. Gostaríamos hoje, o objetivo principal será a apresentação do recurso interativo, mas achámos por bem, antes de fazermos essa apresentação, fazer um enquadramento do tema e porquê o desenvolvimento deste recurso. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã convosco para termos aqui alguns slides de orientação. Ora bem, este webinar será dividido em 2 partes. Esta primeira parte, dinamizada por mim, será o tal enquadramento a que me referi, com a perspectiva do que é a sinistralidade, nomeadamente relacionada com estes grupos de utentes, nomeadamente peões e velocípedes. E depois, posteriormente, a minha colega falará deste recurso interativo. Falarei também e abordarei um bocadinho o papel da PRP e o contributo que tem dado para a redução da sinistralidade a nível não só nacional, mas também internacional, que também trabalha em muitos projetos europeus. Não me querendo alongar, eu começaria só por vos dar aqui uma ideia de qual é o posicionamento de Portugal relativamente aos outros países da União Europeia. Temos aqui o número de vítimas mortais, e estamos a falar aqui numa prospeção entre 2010 e 2022, Portugal encontra-se aqui no 5º país. Na semana passada surgiram novos dados sobre 2023, em que estaríamos em 6º, tinha havido aqui, digamos, uma melhoria, mas eu, enfim, infelizmente, que seja pela melhoria dos outros países e não pela melhor performance que Portugal esteve. Continuamos mais ou menos do mesmo, aliás, com uma tendência crescente do número de mortes e de feridos graves, sinistralidade grave. Temos aqui em consideração que estamos muito longe da média europeia, como podem ver. Temos 62 mortes por milhão de habitantes, enquanto a média da União Europeia está nos 46. Mas uma outra nota aqui neste slide importante que me parece relevante é que, se olharmos para os países com melhor performance, temos países que têm 21
mortos por milhão de habitantes. Isto é, do que conhecemos a nível de gestão do sistema rodoviário, há países que conseguiram esta redução incrível e que têm o sistema de facto otimizado para estes números. Isto dá-nos pelo menos um alento e esperança, no sentido que há um caminho grande a percorrer, mas pelo menos com as ferramentas que conhecemos, com as medidas que já foram implementadas nos nossos países, temos esta possibilidade de alcançar números semelhantes. Evidente que isto requer muito esforço, muitas políticas, muitos recursos, muita dedicação, muita responsabilidade partilhada, mas deve ser isto que temos em mente e pelo menos a estratégia, eu falarei um bocadinho mais à frente, é isto que tem em consideração e procurar ter um objetivo mais ambicioso. A nível nacional, gostaríamos de começar por dizer que tivemos uma descida muito grande da sinistralidade, e como poderão ver nos anos anteriores, até sensivelmente 2013, nomeadamente aqui de vítimas mortais. E depois, a partir de 2015, 2016, a tendência não só de abrandamento, mas de crescimento novamente. Tivemos ali os momentos de pandemia, em que houve, de facto, um menor volume de tráfego e consequente redução dos acidentes e de vítimas de acidentes rodoviários, mas depois, quando retomamos, o volume de tráfego começou novamente a subir. Nos feridos graves e nos feridos leves, a tendência, digamos, de abrandamento foi um bocadinho mais cedo, o que já nos indicava que quer a estagnação, quer depois o crescimento viria com certeza a acontecer. Relativamente aos peões, vemos que também segue um bocadinho esta tendência. Houve uma grande redução em 2016 também um aumento e depois um decréscimo acentuado com uma subida novamente a seguir à pandemia. E isto verificou-se esta tendência, quer nas vítimas mortais, quer nos feridos graves, quer nos feridos leves. Nos velocípedes temos aqui um cenário um bocadinho diferente. Isto é, temos aqui algumas reduções, algumas oscilações nas vítimas mortais, no entanto, com uma subida nos últimos anos. Nomeadamente, se vimos que há vítimas mortais, houve aqui um decréscimo nestes anos de menos 15%. Se olharmos para os feridos graves e para os feridos leves, há aqui uma subida substancial. E esta subida substancial está relacionada também com maior utilização que existe destes meios de transporte, aliás, toda esta política de promoção da utilização destes meios de transporte, as bicicletas partilhadas nas grandes cidades, e também uma série de campanhas de melhorias de infraestrutura. Enfim, há uma série de medidas que tendem a promover a utilização deste tipo de veículo e que devem, na nossa perspectiva, serem acompanhadas, evidentemente, de medidas de segurança, bem como de sensibilização e de educação. Para terem uma ideia do perfil das vítimas, temos aqui o perfil das vítimas a nível geral, com um problema nas faixas etárias de mais de 75 a nível de mortos, o número de mortos, e depois na parte dos feridos graves e nos feridos leves, digamos, a configuração um bocadinho diferente a nível de vítimas. Já existe aqui uma subrepresentação nos 20 e 24 anos, e também nas outras faixas etárias, também uma maior proporção. Isto diz-nos o seguinte, é que, em termos gerais, os mais novos estão envolvidos também em muitos acidentes, até mais do que os mais velhos. Têm consequências menos graves e isto tem a ver, essencialmente, com a resistência ao choque que têm, evidentemente, com menos complicações em caso do mesmo tipo de acidente. Isto é, para o mesmo tipo de acidente, uma pessoa com mais idade, evidentemente, sofre consequências mais gravosas do que uma pessoa mais nova. Tem a ver única e exclusivamente com, evidentemente, resistência física. Aqui também de realçar que isto é transversal em todos os tipos de utentes, que é o sexo masculino, tem aqui uma subrepresentação na sinistralidade grave, nomeadamente nas vítimas mortais e nos feridos graves. Vimos que nos feridos leves ali é mais equilibrado, temos na parte verde já 57-43%, 57% masculino, 43% feminino, mas na parte de vítimas mortais e feridos graves são mais de 70% dos homens que estão envolvidos nisto. Isto, mais risco e normalmente maiores velocidades praticadas, o que leva também a maiores consequências em caso de acidentes. Na parte dos peões,
E existe aqui mais uma vez aquilo que disse, enfim, há aqui, em termos de sexo, há aqui algumas diferenças, nas vítimas mortais masculinos também uma sobre-representação, mas depois, no nível de feridos graves e leves, há um maior equilíbrio. No entanto, também, há aqui uma grande sobre-representação nos mais de 75, quer nos feridos, quer nas vítimas mortais, quer nos feridos graves, sendo que é engraçado constatar aqui nos feridos leves do lado direito, no gráfico verde, que se virem também a envolvência em acidentes, se somarmos as faixas etárias, os mais novos também estão envolvidos nos atropelamentos, agora morrem é muito menos pelas razões que já disse anteriormente. Na parte dos velocípedos temos aqui, enfim, um menor padrão, mas com termos de sexo e de género masculino nitidamente subrepresentado, e depois aqui nos feridos graves, também nos mais novos, um pouco mais com maior incidência, feridos graves e feridos leves, mas nos mortos voltamos outra vez a ter aqui um problema nos mais de 75 anos. Mas estes mais novos, menos 15 anos até aos 15, essencialmente, têm aqui uma grande envolvência em acidentes, como poderemos ver aqui em termos de feridos graves e feridos leves, como também vimos a nível dos peões, eles têm uma grande envolvência em acidentes. No fundo, como é que esta problemática da sinistralidade se resolve e se aborda? O que vimos naqueles países anteriormente com melhores performances, isto é, com 20 mortes por milhão de habitantes, tem seguido uma abordagem ao sistema e à gestão do sistema rodoviário holística, isto é, abordando todas as variáveis e os pilares do sistema rodoviário de uma forma sistemática e com responsabilidade partilhada das várias utentes, dos vários players que atuam nesta área. Estes sistemas normalmente têm como objetivo, ou esta abordagem tem como objetivo, alcançarmos os zero mortes e os zero feridos graves, parte de um princípio em que as pessoas cometem erros e são fisicamente vulneráveis e, em caso de acidente, se algo falhar no sistema, os outros sistemas possam compensar de alguma forma esses erros e mitigarem as consequências do acidente. Isto, no fundo, promove-se utilizadores seguros, mais educação, mais sensibilização. Por outro lado, temos estradas mais seguras, não só a parte da infraestrutura completamente, não só a parte da circulação, mas também das zonas adjacentes, veículos mais seguros, aqui um enfoque especialmente às velocidades seguras, porque, no fundo, a gravidade dos acidentes está diretamente relacionada com a velocidade de embate, por isso, se tivermos menores velocidades, temos também, evidentemente, menos consequências. E, evidentemente, quanto melhor também for a resposta e apoio às vítimas, em caso de acidente, menores serão as consequências. Mas, no fundo, aqui, termos objetivos específicos determinados, uma responsabilidade partilhada e uma visão holística, uma abordagem holística ao sistema, é normalmente a chave para alcançarmos resultados. E isto tem sido isto tem sido a abordagem destes países com melhores resultados. A nossa estratégia, que ainda não está aprovada, estava em Conselho de Ministros para aprovação quando o governo caiu, por isso neste momento não sei em que estado é que estará, mas uma parte muito positiva é que foi feita de acordo com os princípios todos que aqueles outros países com boas performances desenvolvem também as suas. Isto é, fez-se uma análise do que é que foi feito para trás, dos outros planos que foram desenvolvidos, o que é que estes princípios da visão zero, estas abordagens do sistema seguro, foi feito depois uma caracterização muito específica da sinistralidade com muito rigor e depois finalmente desenvolvida a estratégia e planos de ação que serão bienais. Uma nota, também fizemos parte e fazemos parte do grupo de especialistas, o grupo consultivo de especialistas, também nessa área, parte da consultoria que a PRP também disponibiliza para outras entidades e também faz parte da nossa colaboração, da nossa missão e trabalho. Temos como objetivo reduzir o número de mortes e feridos graves em 50%, alinhados com os objetivos da União Europeia e da OMS.
O objetivo para 2050 é 0 mortes e 0 feridos graves no sistema seguro, mas temos este objetivo intermédio em 2030 de atingirmos esta redução de 50%. Sinceramente, não estou muito otimista pela tendência, aliás, acho que já é realista alcançarmos este valor, mas é um objetivo que, enfim, devemos ter em mente, mas com a estratégia que já devia estar implementada desde 2020 e ainda não está aprovada sequer, por isso há aqui a necessidade de desenvolvimento de medidas adicionais e do estímulo à colaboração das várias entidades e de vários stakeholders que atuam nesta área. Sem esta coordenação também é difícil, já é difícil, já era ambicioso este objetivo, mas nas circunstâncias atuais acho completamente inviável e sustentável alcançarmos, infelizmente, este objetivo. Mas, enfim, é o que temos. Esperemos que a estratégia seja aprovada rapidamente e que se comecem a desenvolver as medidas que estão programadas e planeadas. Qual é, no fundo, a contribuição da PRP para a redução da sinistralidade rodoviária? Tem sido trabalho essencialmente em 3 áreas: na área de fator humano, na área da engenharia e da consultoria. No fator humano temos a educação rodoviária, a formação de condutores, a formação de condutores pós-encartados, aliás, não na parte, tirando algumas áreas na habilitação, mas essencialmente formação e reabilitação de condutores, campanhas de sensibilização, produção de material pedagógico e didático diverso. Na parte da engenharia, formação de técnicos, auditorias a projetos e inspeções a estradas também fazemos, e na consultoria, enfim, tudo o que esteja relacionado com segurança rodoviária, tirando, eu diria, a parte de veículos, na qual não interferimos, a não ser em medidas ou diretivas europeias, em que podemos contribuir com algo que consideramos relevante. Não temos, digamos, grande atuação nessa área, mas em todas as outras poderemos desenvolver projetos e planos que sejam planos de segurança rodoviária, sejam nacionais, municipais, empresariais e até mesmo escolares, como se defende em alguns países também, o que também é um desafio para cada escola, mas que também faz sentido em termos da promoção da segurança rodoviária a nível local. Na educação rodoviária, a nossa atuação é bastante abrangente, desde o início, desde a sua existência, desde da contribuição para a elaboração dos documentos estratégicos como referencial de educação rodoviária, o guião para a educação rodoviária, mas também na formação de professores. Ainda muito recentemente formámos 500 e qualquer coisa de professores nesta área da educação. Recursos pedagógicos, o desenvolvimento de recursos pedagógicos, desenvolvimento de projetos e ações de sensibilização e educação que fazemos nas escolas ou noutros eventos abertos ao público. Isto com o objetivo último, evidentemente, de influenciar positivamente o comportamento de todos os utentes do trânsito. No fundo é o conceito da educação rodoviária. Promovendo não só a aquisição dos conhecimentos e da compreensão das regras e situação de trânsito, mas também promovendo o desenvolvimento de habilidades necessárias ao treino dos comportamentos. A mudança de atitudes, porque evidentemente sabemos que as atitudes também influenciam os comportamentos, a consciencialização para os riscos nestes utentes e, evidentemente, a disponibilização também de ferramentas e materiais que sejam necessários para a escolha de meio de transporte mais adequado e mais sustentável neste caso. Eu gostaria só de destacar aqui, a doutora Teresa já o referenciou, já fizemos um webinar sobre isto, mas para quem não esteve, pelo menos ficar com esta referência, uma referência muito breve, tem aqui o endereço do website onde poderão encontrar estes documentos. É um projeto em que desenvolvemos, não só fizemos a situação em que estava a educação na Europa, fizemos um benchmarking a nível europeu, como também depois, com um grupo de especialistas, desenvolvemos os princípios-chave que consideramos para a promoção da educação rodoviária e também o manual que permite o desenho, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação de atividades de educação rodoviária ou de materiais, seguindo, digamos, determinados passos que garantem uma melhor qualidade e efetividade dessas atividades ou recursos. Estes princípios estão agrupados em 5 grandes áreas. No fundo, é garantir o direito de receber educação para a segurança rodoviária, envolver e apoiar as escolas, garantir a qualidade da educação, facilitar a estrutura e condições para a implementação da educação rodoviária e envolver todos os parceiros relevantes. Estas 5 áreas
depois traduzem-se em 17 princípios que contêm uma série de conteúdos que nós consideramos relevantes, como também exemplos, boas práticas de atividades e recursos que estão disponíveis. Desafio-vos a quem ainda não conheça, que visite, pode ser também útil para a vossa atividade. O manual, muito rapidamente, segue este processo. No fundo, há uma análise, definição de objetivos, no fundo, que mudança é que nós preconizamos, o desenho, o pré-teste, a produção, a implementação e a avaliação da atividade do recurso, também é o manual, uma série de passos, que também inclui uma série de recursos e exemplos de outros países que, com boas práticas, diria, para não só sustentar a implementação de cada fase destas, mas também poderá servir de inspiração ao desenvolvimento de atividades. Muito rapidamente, há um repositório de recursos que nós desenvolvemos e que estão disponíveis para os professores. Está aqui o endereço, poderão visitá-lo. Desenvolvemos uma série de recursos também interativos, digitais, umas animações, uns quizzes, enfim, relacionados com essencialmente 3 temas: a mobilidade sustentável, os acidentes rodoviários e os fatores de risco. Isto terão aqui um inúmero leque de recursos que poderão também explorar e que poderão ser úteis para a vossa atividade, e essencialmente isto, com o intuito que a PRP os desenvolveu, é disponibilizar a todos os professores estes recursos para poderem desenvolver, enfim, a sua atividade de educação, mais um agente de promoção de segurança rodoviária, enfim, e terem pelo menos recursos disponíveis, atualizados, com um design mais atualizado, com informação mais atualizada, enfim, mais interativos, de fundo, não só que serem mais atraentes, não só para os professores, mas também para os próprios alunos. E da minha parte é tudo. Muito obrigado. Eu passaria a palavra à minha colega Rosa, que agora falará especificamente deste recurso que tem a ver com a micromobilidade dos utentes vulneráveis. Muito obrigado pela vossa atenção. Até breve. Obrigado. Muito obrigada, doutora Alain. Passo a palavra à doutora Rosa Pita, que é vice-presidente do Conselho de Direção da Prevenção Rodoviária Portuguesa, mas, para além disso, ela tem desenvolvido ao longo de muitos anos funções de gestora da formação, não é? E é responsável pela área de formação de segurança e educação rodoviária. Tem sido uma promotora de material técnico, de recursos pedagógicos para alunos e para professores. Portanto, ela é coautora e autora de uma diversidade de recursos pedagógicos e, para além disso, é formadora também na área da segurança rodoviária e tem feito uma diversidade de ações de formação dirigidas especialmente aos professores e aos educadores, portanto a todos os agentes educativos. Portanto, é um gosto termos aqui a doutora Rosa e vamos então passar à apresentação deste recurso, deste novo recurso. Esperamos se institua como mais uma ferramenta essencial para qualificar as práticas que são as práticas educativas desenvolvidas e, portanto, muito obrigada. Obrigada e a doutora Teresa por tão gentis palavras, e é um gosto sempre continuar a trabalhar nesta área, na área de educação, que é a área por excelência que nós nos dedicamos, e à segurança rodoviária em geral. Eu espero que estejam já a ver a minha apresentação. Então, agradecer, portanto, à DGE, tal como o meu colega já referiu, portanto, a organização deste webinar no âmbito da micromobilidade da estrada, e com especial atenção para a apresentação do Flipbook, que é um documento interativo, digital, com recurso a animações e vídeos também. A minha apresentação centra-se na apresentação deste Flipbook, das vantagens da micromobilidade, o enquadramento legal destes modos de deslocação suaves, nomeadamente das bicicletas, das trotinetes, para aqui, especialmente em Portugal,
os riscos e perigos e comportamentos seguros, também os comportamentos seguros dos modos suaves de deslocação e, por último, os perigos e riscos e comportamentos seguros dos peões. Como é que está organizado o Flipbook? Está aqui a carregar. Toda a organização é um documento interativo, digital, como já foi referido, com quase 50 páginas e que vai desde a definição do que é que estamos a falar dos utentes vulneráveis, da micromobilidade, de comportamentos, de regras enquanto velocípedes, das bicicletas especificamente, trotinetas e o que é comum às bicicletas e às trotinetas e, por último, aos peões, e termina com um pequeno glossário referente a esta terminologia muito específica da mobilidade sustentável ou da micromobilidade, que diz respeito muito aos modos suaves de deslocação. Do lado aqui, eu vou mostrar só para ver como é que está o Flipbook numa ou duas páginas, porque estruturei a apresentação de outra forma, que é um documento longo, e para tirar mais partido sobre o que tem de potencial, portanto, o Flipbook. Portanto, é um documento, vai a página, clicando em cima do documento, está digital e é acessível em qualquer computador. Eu, no fim da apresentação, que era uma das perguntas que me foi colocada, onde é que ele está disponível. Então, relativamente à micromobilidade, que é a designação que nos traz muito aqui deste webinar, e as respectivas vantagens. Quando falamos de micromobilidade, é composta por veículos suaves, que permitem o acesso a determinados locais muito mais rapidamente que outros veículos de combustão fóssil, têm mais dificuldade também em chegar. Por outro lado, reduz o uso do transporte individual, do automóvel individual, e traz hábitos de vida, ou pelo menos consideramos nós, que contribui para hábitos de deslocação mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, mais amigos quer de não produzir poluição atmosférica, nem ruído, e que traz maior qualidade de vida para as pessoas. Por outro lado, tem um impacto ambiental mais reduzido, reduz a pegada de carbono e traz uma série de vantagens. Como seja, como estava a referir, ou de forma mais resumida, aumenta o acesso ao transporte público, substituindo, portanto, o uso do automóvel em deslocações de curta distância, possibilita o acesso mais rápido a vários locais. E na versão elétrica, refiro-me aqui muito à trotineta elétrica e à bicicleta, aumenta a distância média das pessoas para se deslocar sem precisar, portanto, de usar, portanto, o automóvel, pois consegue assim percorrer, portanto, maiores distâncias. Quando falamos em micromobilidade, não falamos só da trotineta elétrica, falamos também do outro conjunto de veículos similares, análogos, como sejam os monociclos, trotineta, o skate, o overboard ou mesmo a bicicleta elétrica. No entanto, a maioria dos países, quando fala em micromobilidade, fala muito ou está-se a referir à bicicleta e à trotineta elétrica, quer seja ela privada, cada um de nós pode ter uma, ou de ser partilhada, o conceito é o mesmo, através, portanto, das operadoras, e que estão disponíveis em muitas cidades da Europa e também, portanto, em Portugal, e que carecem de maior atenção por parte dos seus utilizadores. O enquadramento legal em Portugal destes modos suaves de deslocação está explícito no Código da Estrada, no artigo 112, que está equiparada aos velocípedes. Portanto, têm que cumprir as mesmas regras dos velocípedes, estes modos de deslocação suave. E isso é bastante claro, varia de país para país, mas está legislado assim e devemos cumprir tanto essas regras
porque traz também maior segurança. Em Portugal, referimos-nos, portanto, a velocípedes com motor, às trotinetas com motor ou outros dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados, os automotores, cuja circulação, a velocidade máxima de circulação em patamar é de 25 km e uma potência máxima de 0,25 kW. E estamos não só a referir, portanto, ao que as bicicletas, mas sim ao que todos os velocípedes, que inclui as bicicletas e os outros meios de deslocação em modos suaves. Então vou passar a apresentar algumas das regras e comportamentos e de riscos que este tipo de veículos tem que ter na estrada. E vou começar pelas regras relativamente tanto aos locais de circulação e ao posicionamento na via. Deve circular pelo lado direito e deve circular sempre, se houver pistas para ciclistas, deve circular tanto na pista de ciclistas. Temos aqui alguns vídeos, eu integrei-os aqui na apresentação, que estão incorporados, portanto, no Flipbook e que estão acessíveis para vós, que podem utilizar individualmente ou integrado, obviamente, nos outros conteúdos que estão disponíveis no Flipbook, são pequenos, fáceis de utilizar e que, neste caso, aborda como é que é constituído, portanto, o ambiente rodoviário. Vou passar a mostrar. Não tem som, é mesmo assim, e aborda principalmente para a importância dos locais destinados, portanto, aos vários tipos de utentes da estrada, como seja, portanto, os peões no passeio. Reparem que os peões estão mais afastados da faixa de rodagem, pois está a pista de ciclistas que deve ser utilizada para os ciclistas e para os utilizadores de trotinetas ou outros veículos análogos, e a faixa de rodagem para o outro tipo, tanto de veículos. Relativamente como é que se devem comportar este tipo de veículos nas passagens, nas passadeiras. Existem, antes disso, dizer-vos que existem dois tipos de passadeiras: as passadeiras para peões, aqui do vosso lado esquerdo. E como é que devem se comportar neste tipo de passagem? São equiparados a peões, como tal, devem atravessar com a bicicleta ou com a trotineta à mão. Do lado direito do ecrã temos as passadeiras para velocípedes, geralmente estão construídas junto de pistas de ciclistas e quando querem atravessar a faixa de rodagem, neste caso, já podem atravessar como se estivessem a circular tanto na pista com as devidas, portanto, precauções ao estar a atravessar, portanto, uma estrada. Mais um filme sobre como se comportar junto das interseções, dos cruzamentos e entrocamentos, sempre que referente tanto aos modos suaves de deslocação. Passar a mostrar, são pequenos. Reparem a abrandar junto à interseção e a ceder a passagem, portanto, ao ciclista, porque estava do lado direito, portanto, da estrada. E ainda outro de seguida sobre as regras junto da sinalização luminosa, quais os comportamentos, portanto, a adotar. Passar a mostrar, já estão a ver. Mais uma vez, os ciclistas e os utilizadores das trotinetes a parar no sinal vermelho. As regras são também para este tipo de utilizadores e a ceder passagem, portanto, aos peões quando está verde para os peões. Referir que também que estas animações estão todas disponíveis, não são sequenciais como eu estava aqui a mostrar, e este flipbook está muito, que eu não referi ainda, com muitos conteúdos especificamente ou principalmente
para os alunos e professores e outros agentes educativos do terceiro ciclo ensino secundário por excelência. Não quer dizer que para os alunos mais novos do segundo ciclo e também ainda para o primeiro ou a educação pré-escolar, principalmente, portanto, os educadores ou os professores destes alunos, ou quer seja na área da cidadania e desenvolvimento ou na área disciplinar, podem, se assim o entenderem e se considerarem pertinente, utilizar, portanto, toda esta informação e utilizar estes vídeos e animações que passarei mais à frente, mostrarei ainda e qual é que é a diferença e a vantagem. Sobre a bicicleta propriamente dita, as vantagens são bastante evidentes, são amigas do ambiente, já foi referido, produzem menos poluição, menos ruído, e permite um estilo de vida muito mais ativo e aumentando, portanto, assim, a qualidade de vida das pessoas e a esperança de vida. Por outro lado, contribui para haver menos trânsito, são mais económicas, com um consumo energético bastante mais reduzido. Claro está, tem que ser cumprido com as regras de segurança, porque são utentes mais vulneráveis no sistema rodoviário. Como é que é constituída a bicicleta? Não vou estar aqui em detalhe, mas também está disponível. Quais são os elementos para ficarem a conhecer? Novamente aqui o flipbook, que eu não vou ter tempo de estar aqui a mostrar a imagem. Algo ou situação muito importante é a sinalização de mudança de direção. Os veículos automóveis, obviamente, têm os piscas e podem utilizar, pretendem e indicam aos outros utentes da estrada o que é que nós vamos fazer. Os ciclistas não têm piscas, logo têm que fazer os 5 sinais de mudança de direção e que são muito importantes. Passar o pequenino filme sobre os sinais de mudança de direção, que também está disponível, portanto, no flipbook. A sinalizar que a mão vai mudar para o lado direito, palma da mão virada para a frente, para o lado esquerdo, braço na horizontal. Vou parar com a palma da mão virada para trás, que é a grande diferença. Vou poder ultrapassar-me. E isto também requer, portanto, obviamente, equilíbrio e treino para ir para a estrada, não só cumprindo as regras, mas indicando aos outros para se proteger a si e proteger, portanto, os outros. E no fim termina com um reforço positivo a dizer que, enfim, que fez tudo corretamente. Esta sim é outra animação interativa e aqui só trago um print da animação porque esta demoraria bastante tempo ainda a exemplificá-la. O que é que ela traz em termos de mais-valia para os alunos e de segurança rodoviária, que é a nossa preocupação maior e de educação rodoviária? É a constituição da bicicleta com 18 equipamentos, mas e referindo quais são, clicando em cada um deles, o aluno ou o professor ou o utilizador vai clicando em cima de cada ícone e vai descobrindo qual é que é o equipamento, o que é, para que é que serve a sua utilidade e se é um equipamento obrigatório, proibido ou é recomendado. Neste caso, temos aqui um exemplo do capacete. É um equipamento aqui recomendado e o material retrofletor, um equipamento, portanto, obrigatório. Relativamente isto sobre a bicicleta, depois vamos ver daqui a pouco sobre os elementos comuns. Sobre a trotinete, já falei os veículos equiparados, o monociclo, o overboard, o skate, o segway, e a trotinete. Refiro uma coisa sobre a trotinete. Quando eu referir-me sobre este veículo, estou-me a referir às trotinetas elétricas, porque as trotinetas não elétricas é equiparada a peão, portanto não pode andar, portanto na faixa de rodagem anda sim no outro espaço, se for brincadeira, nos jardins, ou se não, é equiparado, portanto, a peão.
Temos o mesmo exercício relativamente para a constituição da trotineta elétrica, em que o utilizador vai descobrindo os 15 equipamentos que nós selecionamos e construímos para esta animação, e que carrega e vai saber e vai descobrindo se é um equipamento proibido, obrigatório ou recomendado e para que é que serve cada um desses equipamentos. Sobre o capacete, dedicamos uma atenção muito especial e este é o equipamento que nós recomendamos quer para as trotinetes e para as bicicletas, quer sejam tradicionais, quer sejam elétricas. É um equipamento em Portugal, referi que em alguns países já é obrigatório, mas nós recomendamos vivamente. E quanto mais nova é a criança, ou mais nova é o utente, maior é a nossa recomendação ainda. Vamos um pouco mais ao longe, para além de ser obrigatório, recomendamos também um conjunto de procedimentos que eu vou passar, portanto, a mostrar relativamente ao capacete e à colocação e à escolha do capacete. Referir que é mais um filme que também está disponível, tanto no Flipbook, e que podem utilizar. Desde a escolha ao tamanho adequado, que é para não ser muito grande nem muito pequeno, como colocá-lo corretamente na cabeça, ajustar na nuca, para não ficar folgado, mas também não ficar muito apertado, que em caso de queda é o único equipamento que tem para proteger este tipo de utilizador das trotinetas e das bicicletas. Para além do capacete, que recomendamos vivamente, há um conjunto de equipamentos que também consideramos importante, desde as luvas, às joelheiras, ao calçado, aos óculos, por diferentes razões. É importante, as luvas não é só por causa do calor excessivo e de manter a aderência ao guiador, mas também protegem do abrasão, as joelheiras, o calçado deve ser adequado, os óculos que protegem, portanto, das poeiras e dos vários pós que podem ser trazidos pelo vento e assim podem fazer uma condução, portanto, em segurança. Passando a parte dos equipamentos, temos a parte dos perigos, dos riscos das bicicletas e das trotinetas, que é comum aos dois tipos de veículos, especialmente uma chamada de atenção maior para o ângulo morto e para os ângulos mortos dos veículos pesados, que são maiores ainda, e que traz maior vulnerabilidade, portanto, maior perigo para estes utentes da estrada. Ou também, portanto, os condutores de veículos estacionados que estão parados, estão estacionados e que abrem a porta de repente e o ciclista pode desequilibrar-se e cair, ou os condutores que não cumprem os sinais de mudança de direção ou não respeitam as regras, portanto, de cedência de passagem e que o ciclista tem que ir com maior atenção. O não circular em zigue-zague entre os veículos, especialmente quando há trânsito, porque podem desequilibrar-se e cair e não são, por outro lado, não são vistos para os outros veículos, outros condutores da estrada. O circular sozinho, porque este equipamento foi construído e a plataforma para uma só pessoa e podem, portanto, desequilibrar-se e cair. Temos também o não rodar o guiador de forma brusca, mais uma vez podem perder a aderência, perder a trajetória e desequilibrarem-se e cair. Manter sempre as mãos no guiador, não conduzir sob poças de água, não tentar subir ou descer escadas ou outro tipo de obstáculos, e a bagagem é mais difícil ainda. Tem a ver sempre muito com a estabilidade e com o equilíbrio do próprio utente, que é muito mais vulnerável.
Relativamente aos perigos e riscos, ou aos fatores de risco, também, e estou-me a referir aqui não só à velocidade, mas também a outros fatores, mas logo no início da minha apresentação referi que, relativamente ao enquadramento legal, não é permitido circular com mais de 25 km por hora, quer as bicicletas, quer as trotinetas. No entanto, vemos às vezes algumas a circular a mais, portanto, estão a cometer uma contornação e, além disso, estão a pôr em perigo a vida deles e a vida dos outros. É importante, sim, adaptar a velocidade, para além quer dizer que também que podem circular a 25 km, mas estar a circular, portanto, em velocidade excessiva, é muito importante adaptar tanto a velocidade às condições do trânsito, às condições da estrada, à intensidade, e especialmente ao tipo de utentes que circula ou que está naquele meio, especialmente se for crianças que têm, pelos seus comportamentos imprevisíveis, a sua baixa estatura que não são vistos, entre outras características, devem sim também, portanto, ajustar a velocidade a ao meio. Nas curvas também, não circular, reduzir a velocidade antes de entrar numa curva para conseguir manter a trajetória. Temos também os perigos ou os riscos referentes ao telemóvel e ao álcool. O telemóvel, o que é que ele acarreta? É impossível fazer duas tarefas bem ao mesmo tempo, e se as duas forem exigentes, há sempre uma tarefa que prevalece sobre a outra. Também estes utentes não devem utilizar o telemóvel, porque a atenção fica focada na tarefa mais importante, e que se for para o telemóvel logo não vê o que se passa no ambiente rodoviário. O álcool, que afeta a condução, não só o condutor de veículo ligeiro, também traz contornação e retirada também de pontos para o conhecimento. Enfim, quais são os comportamentos que deve adotar as bicicletas e as trotinetas? Tivemos a ver os riscos e os perigos, agora vamos só para os comportamentos. Deve utilizar a pista de ciclistas, nunca circular nos passeios, os passeios são para os peões, circular sozinho, estacionar de forma adequada a trotinete, não sobre o passeio, que o passeio é destinado tanto aos peões, e de forma, portanto, correta, não sobre o pavimento, para não criar embaraço aos peões que circulam, nomeadamente os peões com mais dificuldade, ou as mães que vão com os carrinhos de bebê, ou os idosos, ou as pessoas que têm mobilidade, portanto, reduzida. Usar sempre o capacete, respeitar os sentidos de trânsito, não andar em sentido contrário. Nas passadeiras, ceder a passagem das passadeiras, se for passadeira de peão, atravessar com a bicicleta à mão. O velocípede já referi. Assegurar que circula uma velocidade segura e adequada, portanto, dos peões. Não circular em velocidade excessiva e respeitar os peões. Quando existe passadeiras, os condutores das trotinetes e das bicicletas devem abrandar, reduzir a velocidade e ceder passagem aos peões que estão na passadeira, e só do fim do seu atravessamento é que deve iniciar a marcha. Na mudança de direção à direita ou à esquerda, com passadeira ou sem passadeira, também têm que reduzir a velocidade e deixar passar os peões, se os houver, tanto para atravessar. E por último, a sinalização luminosa e vertical, o stop, que é para cumprir tal como os outros condutores, e isso é evidente. Uma última nota sobre os peões. Estou aqui a controlar o tempo, não deixando nos preocupar. São utentes vulneráveis. Se forem idosos, ainda têm maior vulnerabilidade em caso de acidente. No caso da sua recuperação, é mais complicada. E as crianças, por outro lado, são os extremos, e pelas suas características, os seus comportamentos, é importante também terem cuidado. Como atravessar
corretamente, portanto, no sítio com passadeira. A primeira condição é escolher um local com boa visibilidade nos dois sentidos, um local em que consiga ver bem, portanto, os carros que vêm da direita e vêm da esquerda, parar na beira do passeio, atravessar rapidamente e na perpendicular. Rapidamente, que eu sei que está quase a terminar, o tempo, com o cronómetro que tenho aqui à frente, referi também que com peão o telemóvel também distrai muito, portanto, os peões e altera os seus comportamentos. É impossível manter a atenção à estrada e ao que se passa no telemóvel. Quando se circula, quando se caminha a pé, o telemóvel também não pode ser utilizado, porque os erros que cometem são bastante maiores e podem ser gravosos para a sua segurança. Não escolhem os sítios adequados, podem não parar se vem um carro, têm maior probabilidade de atravessar à frente de um carro, ter um comportamento tanto mais arriscado. O telemóvel e os auscultadores e o álcool também afeta, portanto, os peões e muito rapidamente, para chegar ao fim, dizer que o Flipbook está disponível no site da PRP, aqui onde estão a ver, e vai estar na DGE que já foi referido. Portanto, vamos dar essa indicação aqui que já está disponível, portanto, no site da PRP. Dizer-vos alguma coisa sobre isto, como podem ver, cumpri o horário. Se precisarem alguma dúvida que não tenham ou queiram ver algum esclarecimento, há aqui o meu e-mail rosa.pita@prp.pt ou dprp@prp.pt para tirarem mais alguma, se ficaram com alguma dúvida ou necessitarem, portanto, de mais alguma informação. Doutora Teresa André? Muito Cumpri? obrigada. Sim, muito obrigada, doutora Rosa, e muito obrigada também, doutora Alain. De facto, a PRP tem sido uma parceira importantíssima, penso eu, para a educação rodoviária que se faz, pronto, que se pratica nas escolas, não é? Entre outros sítios, obviamente, mas tem sido realmente uma parceira muito importante e nós hoje tivemos a oportunidade de revisitar um bocadinho o vosso trabalho, os últimos tempos, não é? Porque o trabalho é longuíssimo, 60 anos quase não ficaram aqui espelhados, não é? Pronto, de qualquer maneira, penso que toda esta informação atualizada que nos deram, não só pelas atribuições da PRP, mas também pelo estado da sinistralidade, a sinistralidade rodoviária de facto é cada vez mais uma prioridade para todos os países, não é? Colmatar esta sinistralidade, não é por acaso que a Visão Zero tem tido realmente um peso tão grande em termos até da própria União Europeia. Pronto, todos os países estão a trabalhar a sério para poder reduzir o número de não só de acidentes mortais, mas também de feridos graves ou até pessoas que ficam com deficiências para o longo da vida, não é? E, portanto, também nunca mais vão conseguir ter uma vida plena, como tinham até aquele momento, e muitas vezes são causas como aqui as que foram apontadas, até de distrações, de andar com o telemóvel, pronto, ou até do álcool, não é? Que é, aliás, a causa mais comum, mas neste momento já temos outras situações, mas também muitas vezes é o desrespeito, não é? Por aquilo que está legalmente definido. A maioria das pessoas pensa que não lhe vai acontecer. Pronto, e nós, se começarmos de facto, desde muito cedo nas escolas, a ter uma consciência da importância do desenvolvimento, uma cultura de segurança rodoviária, como também noutras áreas, é indispensável para o nosso futuro haver menos, para no nosso futuro haver menos sinistralidade e menos problemas em termos de acidentes.
De facto, o recurso que vocês aqui apresentaram, que é mais uma ferramenta, penso eu, pedagógica, muito importante para qualificar as práticas educativas desenvolvidas nas escolas, mas também para os pais, para os técnicos das autarquias, até para para a própria Polícia de Segurança Pública, que muitas vezes acompanha, e para a Escola Segura, que acompanha muitas vezes o que se passa com os mais jovens, estes utentes vulneráveis mais jovens, acho que fica aqui realmente uma ferramenta muito importante que será disponibilizada o mais breve possível também no espaço da cidadania. Portanto, eu só vos tenho a agradecer o terem estado aqui e penso que todos nós hoje ficamos mais informados e mais ricos. Pronto, agradeço também aos meus colegas que estão aqui, ao Dr. José Carlos e agradeço a todos aqueles que participaram neste webinar. Muito obrigada e até breve.